Oi, queridos! Sejam bem-vindos ao canal da Copy Guide. Hoje a gente vai falar de um tema que, assim, meu Deus, muita gente me pede conselho e tem muitas dúvidas, gera de fato muitas dúvidas, que é como cobrar, quanto cobrar, como precificar meu trabalho. Então hoje eu vou te mostrar como você precifica seu trabalho de copywriter com exemplos reais, para você não cobrar demais nem cobrar de menos. Precificação é uma arte. Quando a gente vai dar a precificação do nosso trabalho para o nosso cliente, nem sempre a gente consegue fazer a mesma precificação para todo mundo, ou uma tabela de preços, porque cada cliente quer uma coisa. Eu, na minha agência, nunca consegui repetir a mesma proposta de trabalho. Então, precificar, na minha opinião, é uma arte, embora eu vou passar aqui para vocês hoje alguns exemplos de precificação que já vão ajudar bastante. Mas não deixa de ser algo que você vai aprender na prática, no dia a dia, infelizmente errando, né? Porque às vezes a gente vai errar para menos, às vezes a gente vai errar para mais. E como toda arte requer, sim, que você estude, acima de tudo, que você tenha coragem. Aqui no Brasil, e depois de eu conviver com muitos e muitos copywriters, eu percebi que as pessoas ficam muito desconfortáveis quando chega a hora de cobrar. Muitas vezes falta coragem não para passar o preço, mas para reconhecer o valor do próprio trabalho, para defender a tua entrega e negociar com confiança. Por que isso é tão difícil, né? A gente tem uma cultura que, infelizmente, gera muita confusão em relação à cobrança, a preço, a valor. Nós somos um país pobre, as pessoas não têm tanto dinheiro e por isso, às vezes, eu sinto que muita gente desvaloriza o trabalho do outro. Então, como copywriter, é muito importante que, sim, você passe, né, pela experiência de precificar, porque é ela que vai te dar casca, é ela que vai te dar mais confiança com o passar do tempo, mas também não deixe de cobrar direito pelo seu trabalho. Eu vou te dar um exemplo, tá? É um exemplo que o meu marido sempre me dá. Meu marido sempre diz assim, ó, a gente não pode ter vergonha de cobrar o nosso preço, a gente não pode ter problema em cobrar o cliente. Sabe por quê? Porque as empresas grandes, imagina um banco, ele tem medo de te cobrar o que ele cobra para você de juros? Ele tem medo de cobrar o que ele cobra de cheque especial? Ele não tem. Muito pelo contrário, ele tem medo de te cobrar se você deixar de pagar. Então, se um banco, que todo mundo aqui que tá vendo esse vídeo tem conta, não tem problema nenhum em te cobrar o que for, por que você tem que ter medo, vergonha de cobrar os outros, né? Então, se você tá trabalhando de forma honesta, justa, cobre o valor pelo seu trabalho. Vai ter gente que sempre vai achar caro, vai ter gente que não vai valorizar. Essa experiência você tem que ganhar com o passar do tempo na tua carreira e entender que vai ter cliente que não é para você, vai ter cliente que de fato não vai estar disposto a pagar o que o teu trabalho vale e que nem sempre você tem que ajustar o teu trabalho para agradar o cliente e se prejudicar. Isso é muito importante na precificação. Agora chega a hora que eu quase tiro o papel de mentora de copywriters, de professora de copywriters e visto o chapéu da psicóloga, porque muitas vezes quando a gente fala sobre precificação, a pessoa que está precificando, ela cai naquele buraco de pensar, nossa, mas será que meu trabalho vale isso? Será que eu sou bom o suficiente para cobrar isso? E aí, gente, questão de terapia, tá? De muitos anos de terapia, mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês que eu falo para os meus mentorados, para os meus alunos, que é o seguinte: a nossa autoconfiança profissional, ela não pode ser inventada. Ela é algo que vai acontecer conforme a gente for evoluindo. Eu falar para você assim, olha, não, você é bom o suficiente para cobrar isso. Eu não sei, eu não te conheço. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte, que é possível você
conquistar essa confiança para cada vez poder cobrar mais, fazendo uma coisa simples, que é melhorar um pouco todos os dias. A nossa autoestima, a nossa autoconfiança, ela melhora quando a gente faz coisas todos os dias para ser um pouquinho melhor por dia. Sabe aquela história do 1% melhor? É isso. Agora a gente tá falando aqui de carreira profissional. O que você pode fazer todos os dias como copywriter para ser um copywriter melhor? Na minha opinião, é o meu desafio. Aqui no meu canal tem um vídeo sobre o meu desafio. Então assista esse vídeo para você saber o que você precisa fazer e busque estudar um pouquinho todos os dias. Leia copies, assista aulas. Aqui no YouTube assista o meu canal inteiro. Então, todos os dias, se você fizer, dá um passinho por dia, isso vai começar cada vez mais a te dar a confiança que você precisa para não ter a síndrome do impostor na hora de cobrar. Mas, infelizmente, o que mais acontece é que quando a gente vai cobrar, quando o copywriter vai cobrar, ou ele cobra muito pouco, ou ele cobra muito e perde o trabalho. E isso é o normal. Então, como sair dessa cilada? A primeira dica que eu tenho para te passar aqui é não cobre por hora. Tem muita gente, freelas, sites de freelance que falam, cobra por hora. Eu, particularmente, não gosto de cobrar por hora, porque eu acredito que quando você cobra por hora, a pessoa que tá te contratando, ela tem o poder para te cobrar. Ela vai falar assim, nossa, mas demora 4 horas para você escrever um e-mail? Imagina, o ChatGPT faz para mim em segundos. Só que, como copywriters, o que a gente faz? A gente não vai lá só e cospe um e-mail. A gente faz a pesquisa do avatar, a gente faz a pesquisa do especialista, a gente busca referência. Então, tudo isso tem um tempo para acontecer, né? Então, eu não gosto de cobrar por hora porque eu acredito que o cliente não consegue enxergar o trabalho que dá para fazer um projeto de copy. Então, cobre por projeto. Se você cobra por hora, você se torna uma mercadoria que é precificada por minutos e não por experiência. E, de fato, quanto mais experiente você fica, mais rápido você escreve. E aí, se você cobra por hora e você está escrevendo rápido, concorda que você vai ganhar menos, que não faz sentido nenhum, porque quanto mais você ganha experiência, mais você deve ganhar. Outra coisa muito importante aqui para vocês, tem muito copywriter que topa trabalhos para ganhar apenas porcentagem. A não ser que você seja um sócio do projeto, que você tenha uma porcentagem relevante daquele projeto, que você de fato acredite, eu não recomendo que você trabalhe em nenhum projeto por porcentagem. Por quê? Porque se você trabalha por porcentagem, significa que você vai trabalhar de graça para receber depois. Só que se você é o copywriter do projeto, e não é sócio, se você não tem autonomia dentro do projeto para saber o que as pessoas vão fazer ali, para saber o que vai ser feito de fato, você está correndo um risco muito, muito alto de ganhar R$0. Já aconteceu, gente, com muitos alunos meus, que entraram em projetos que pareciam promissores para receber por porcentagem, trabalharam meses, mas muito, hein? E chegou lá no final, ganharam 0 ou R$1.000 ou nem isso. Não faça isso. Não trabalhe por porcentagem em projetos que você não tem autonomia. Não trabalhe para receber depois. Receba pelo menos a metade, pelo menos 30% antecipado. Já também vi muitas histórias de alunos que entraram em projetos para receber no final do projeto e a pessoa enrolou até pagar. É aquele estresse, você tem a sensação de que você foi um palhaço de ter trabalhado de graça. Se um cliente que você está negociando recusa a cotação, a proposta que você fez, você deve refletir se você quer renegociar o preço ou não. Se você for decidir cobrar menos, não entregue a mesma coisa. Pode até falar, não, então vamos renegociar, mas adapte o pacote que você está propondo ali para você cobrar menos, mas também entregar menos. Depois, você gostando do projeto, você gostando da especialista, você pode fazer um over delivery. Eu prometi que eu ia entregar isso, mas entreguei um pouco a mais. Mas na hora da negociação, não cometa o erro de parecer desesperado,
para fechar o projeto e cobrar menos pelo seu trabalho, porque você acaba se desvalorizando na frente do cliente. Agora presta atenção, se toda vez que você manda uma proposta, o cliente está ficando assustado com o valor, você precisa pensar se você está falando com o cliente certo, se a tua proposta está muito fora do que outras pessoas estão cobrando, se você tá com a mentalidade errada, talvez, né? Ou se talvez a sua geração de leads tá com algum problema, tá? Bom, agora eu vou te dar aqui alguns exemplos de precificação que a gente vai colocar na tela. Esses exemplos que você tá vendo aí, eles são do meu guia de precificação para copywriters. Caso você queira adquirir esse guia, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele custa R$ 47,00 e ele tem a precificação da maioria dos serviços que você vai se deparar aí na tua carreira, tá? O primeiro eu vou colocar aqui rapidamente anúncios online, que é um dos projetos que os copywriters mais recebem pedidos de orçamento, tá? Você vai ver que nessa precificação, nesse print, existe uma diferenciação para júnior, pleno e sênior. Helena, não sei qual é meu nível. Vou colocar aqui na descrição do vídeo um quiz que a gente desenvolveu para você descobrir qual é o teu nível de copy, para você saber aí quanto você pode cobrar, mas essa precificação aqui tá muito validada, tanto por copywriters quanto por especialistas. A gente também tá colocando aí na tela para você como exemplo a precificação de copy para lançamento. Você vai ver que tem os entregáveis, o tempo de execução, o tempo de entrega. Tem também algumas dicas ali embaixo, né, para você. Também vou colocar a precificação de página de vendas, que é a página, que é o site, né, o famoso site. Se você trabalha fora do digital, você sabe que nem todo mundo fala página de vendas, né? A maioria das pessoas fala site. E por último, eu tô te mostrando aí na tela a precificação de script de vídeo. Normalmente, esses vídeos, eles são feitos para Reels, para YouTube, para TikTok. Então dá para você olhar aí que são vídeos de YouTube, de manifesto, ou até mesmo para redes sociais, tá? Que vão de mais ou menos 1 minuto, tá certo? Então, dá uma olhadinha aí na precificação, espero que te ajude. Se você não conseguiu ver a tempo, volta, dá uma pausadinha no vídeo para você ler com calma, só pra gente não ficar um tempão colocando a mesma imagem. Mas, gente, importante, não basta ser profissional. Você tem que parecer profissional. Eu vejo que o que faz uma empresa, um especialista não contratar um copywriter é a falta de confiança que ele transparece. Porque veja, a pessoa está investindo o dinheiro dela em você. Ela está fazendo um investimento, às vezes até em tráfego, no teu trabalho. Então você tem que parecer profissional. Eu vejo que o que faz uma empresa, um especialista não contratar um copywriter é a falta de confiança que ele transparece. Porque veja, a pessoa está investindo o dinheiro dela em você. Ela está fazendo um investimento, às vezes até em tráfego, no teu trabalho. Então você tem que parecer profissional, você tem que ter uma postura profissional, você tem que ter uma proposta clara, que especifica o que você entrega, tá? Que mostra exatamente o que a pessoa leva ao te contratar. E alinhe... E por último, alinhe as expectativas. Tenha um contrato. Ah, mas não precisa. Gente, eu sei que contratos são chatos, mas até você ter um problema. A partir do momento que você tem um problema, contratos salvam a gente de dor de cabeça, de falta de alinhamento. Então, poxa vida, todos os cursos que eu tenho tem lá exemplos de contratos específicos para copywriters. Então, contrate um advogado para fazer um contrato para você, mas não deixe de ter. Para você ter de forma muito profissional, alinhada às expectativas que você tem em relação à empresa, que a empresa tem em relação a você. Vale a pena, acredite. Então, por último, pense que a precificação, ela é uma etapa da sua carreira, né? Para você aumentar esses valores, você precisa investir em você. O meu convite aqui nesse vídeo é que você de fato invista, seja numa ótima formação, seja numa mentoria. Então, se você está iniciando, eu convido você para conhecer o Copy Class, que é o meu curso, a minha formação para copywriters, para formar copywriters, e também a mentoria Creators, que
que é onde eu tenho um contato aí muito próximo de você, para de fato fazer você um dos melhores copywriters do Brasil. Então, obrigada por ter assistido até aqui. O link para você conhecer meus produtos estão aqui embaixo. Não deixe de ativar as notificações para você receber aqui os novos conteúdos do canal. Beijo, fica com Deus!